Ok. Deixa eu colocar aqui uma música que eu fiz há algum tempo atrás. Faz bastante tempo, bastante tempo. Não foi feita agora, recentemente, mas é um dos meus arquivos de canções que eu já tinha gravado. Deixa eu colocar aqui. Cadê o pessoal? Uau, hoje é terça-feira, né? São o quê? 17h30 agora, né? E eu resolvi aparecer aqui pra gente conversar um pouquinho. Então, chama a turma aí. Vamos bater um papo aqui, porque né, é uma conversa aparentemente gratuita, né? Apesar de que não existe nada, absolutamente nada gratuito no mundo, né? No mínimo nós pagamos com esforço, né? Esforço de estudar para aprender, esforço para nos sentarmos e ouvirmos, né? Então tudo na verdade, né, tem um preço, né? E no mínimo esse preço, né, é pago, né, com esforço, certo, pessoal? Deixa eu ver quem está aqui. O WD tá aqui. WD, um abraço, querido. A Ivani, lá da Germânia, da Alemanha. E o Ícaro, voando perto do sol. Ícaro, cuidado com as asas, hein? O Thiago chegou. Legal, Thiago, junto aqui. Vamos bater um papinho aqui, né? Conversarmos um pouquinho para esclarecermos alguns assuntos, né? Interessante, aprendemos alguma coisa nova, né? Alguém pode dizer assim, não existe nada que possa ser dito novo, né? Ou como diria o rei Salomão, né? Não há nada novo debaixo do sol. Aliás, uma citação que o próprio Dr. Who, o 12º doutor, né? Dr. Who, fez um dia, né? E ele mesmo responde o que está no Zohar. O próprio Zohar diz isso.
Sim, realmente não há nada novo embaixo do sol, mas acima, quem sabe, né? Ok, muito bem. Deixa eu desligar esse piano aqui. Aí. Que eu não vou fazer uso do piano hoje. Tava aqui lendo um pouquinho do Zohar Akadosh, todo em aramaico, né? Aqui, Zohar Akadosh, a porção Vayetze. Então eu estava relembrando aqui um contato imediato de terceiro grau, intraterreno, que os mestres do Zohar Sagrado tiveram certa vez com um ser que emergiu de um dos mundos subterrâneos, aqui, né, de dentro do nosso planeta. Então há algumas coisas aqui que eu queria conversar com vocês. Então eu quero começar por essa narrativa, mas depois eu vou caminhar lá para trás, para o início de tudo aqui, para andarmos um pouquinho para frente depois, né? Mas essa narrativa aqui é muito interessante, né? Alguns conhecem como a questão da terra oca, né? Pela nomenclatura, né, de Agartha ou Agartha, né? Mas os hebreus antigos, né, chamavam, né, essas 7 terras intramundo de Sheva Artsot. Sheva Artsot significa 7 terras, ok? Muito bem. E é uma narrativa muito interessante que 2 mestres do Zohar estavam caminhando de uma cidade para outra. E eu não vou entrar aqui em questões mais profundas, mas então eles resolveram parar em uma cidade para descansar um pouquinho durante a sua caminhada, e eles sentaram numa rocha de frente para uma montanha, na qual havia, né, uma abertura, né? Acho que em inglês fala cleft, como é que eu vou traduzir isso? Essa abertura, como se fosse uma rachadura, né? Uma fenda, ok. Encontrei uma palavra melhor. Então os mestres sentaram em uma pedra de frente para uma montanha, na qual havia uma fenda nesta montanha. E eles estavam conversando, e eles começaram a conversar sobre um assunto muito interessante, místico, acerca de quando uma das mulheres do patriarca Yaakov, né, que na nomenclatura cristã chamam de Jacó, sobre a questão dela ter usado certa vez, né, de certa magia, né, usando-se de raízes de mandrágora, né, ou conhecidas também como mandrake, né, para poder engravidar. E os mestres começaram a discutir sobre este assunto, onde que esta planta poderia ser encontrada e tal, tal. Enquanto eles estavam conversando sobre isso, né, um ser apareceu diante deles, no momento que eles estavam conversando. E eles se assustaram e perguntaram: da onde você saiu? Né? E aquele ser, né, usando claramente vestimentas humanas, né, disse: eu vim por aquela fenda ali, né, e eu vim de um mundo abaixo deste mundo aqui de vocês. Os mestres olharam assim: como é que é? Você veio da onde? Eu vim de um mundo abaixo do mundo de vocês, que é chamado Arca. É o nome deste mundo. Arca, acho que seria o segundo mundo intraterreno abaixo do nosso, né? E ele então foi chamado de Bar-Nash, em aramaico, como está aqui no texto do Zohar, Bar-Nash Arca, ou Bar-Nash Mi Arca, né? O homem, né, de Arca.
E os mestres começaram a conversar com este homem de arca e perguntaram: e há pessoas lá? Né? Há seres que habitam este mundo? E o homem de arca então esclareceu os mestres, né? Dizendo: sim, há pessoas, né, que habitam este mundo da onde eu vim, mas eles são um tanto diferente de mim. Claro, porque ele estava usando uma vestimenta dos humanos aqui de cima, né? E os mestres perguntaram: mas como assim diferentes? Né? E ele disse, né, o homem de arca: eles têm duas cabeças. E como que é o trabalho, né, lá dentro deste mundo arca? E aquele homem de arca, né, passou a revelar-lhes questões, né, como por exemplo: nós não plantamos e nem cegamos, porque não temos sementes. Né? E aí o Zohar revela que o pão, o trigo, só existe no nosso mundo. Isso é muito interessante. É por isso que eu falei que num dos meus livros, né, que é o Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, eu falei que, por exemplo, uma das razões, né, dos círculos em plantações, além de mensagens criptografadas, de mensagens em códigos para a humanidade, é também prover estes mundos intraterrenos daquilo que eles não possuem, que seria o trigo, ou então o milho. Okay? Pode parecer uma teoriazinha assim, muito, né, fraquinha, mas há evidências, né, criptográficas. E então eles tiveram esta conversa com este homem de arca, e este homem de arca revelou-lhes segredos deste mundo intraterreno, e os mestres do Zohar ensinaram também a este homem de arca, né, sabedoria. Né? E aí entra aqui uma questão muito interessante nesta narrativa, né, sobre um determinado verso no livro do profeta Jeremias. Né? E a razão deste verso no livro do profeta Jeremias estar escrito em aramaico e não usualmente em hebraico. E os mestres então revelam o seguinte: ele está em aramaico porque ele está falando das pessoas do povo de arca, né, e dos seres dos céus. E para que os seres dos céus e os povos de arca não soubessem que estavam sendo citados no verso e se enciumassem da humanidade e quisessem destruir ou prejudicar a humanidade, este verso foi escrito em aramaico, em razão de que os seres dos céus e estes povos intraterrenos não foi dado a eles, né, o conhecimento do aramaico. Aí, então, isso é muito interessante, né? Inclusive eu tenho um artigo, né, e também está publicado no meu livro, né, Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, sobre a questão de Sidônia, em Marte, que vocês podem procurar no blog, se vocês quiserem ler, para aprender um pouquinho sobre esse assunto, ok? Então aqui, né, nós temos a resposta para questões muito interessantes, né, sobre ufologia e espiritualidade, que eu fui convidado inclusive, né, pela Cris de Pascoal, para estar no programa Enigmas dia 19 de julho, e a gente vai estar falando sobre isso, mas eu queria dar uma palhinha aqui para a gente acerca deste tema bastante interessante, né? Se os seres dos céus, né, e os seres intramundo, né, já conviveram com a humanidade, né, e se estes seres, tanto os seres dos céus como os seres de dentro da terra, por exemplo, para aqueles que são cristãos, né, isso pode ser assim um assunto bastante esotérico, né, e aparentemente sem fundamento. Mas se as pessoas abrirem, por exemplo, uma Bíblia comum, no livro de Apocalipse, né, acho que no capítulo 5, não estou bem lembrado aqui,
quando o visionário recebe um rolo, um pergaminho todo selado com 7 selos, né? E ele se entristece porque ele viu que ninguém foi achado digno de abrir o pergaminho, nem no céu, nem na terra, e aí ele diz, e nem daqueles que habitam embaixo da terra. Não há seres que vivem então no intramundo, né? Até a literatura cristã possui evidências desta questão, deste enigma, né? Ok. Então lá, né? De novo para a pergunta. Teriam os seres dos céus, né? E os seres intramundo, os habitantes da terra oca, como se costuma dizer, ou de Agartha, né? Ou como dito, né? Chamado pelo Zohar, a Kadosh, né? Anashei Me Sheva Ha'artsot, né? Os povos, né, das 7 terras interiores, né? Eles teriam convivido já com a humanidade, eles teriam espiritualidade, né? E uma outra pergunta mais intrigante ainda: será que a nossa espiritualidade é uma criação nossa ou nós a recebemos dos seres dos céus? O que vocês acham? Então comecem a pensar aí, né? Então comecei aqui com esta narrativa, né? E vamos então prosseguir, né? Deixa eu colocar o Zohar aqui de ladinho. Vamos então prosseguir explorando, né, este nosso tema aqui, muito interessante. Começamos aonde então? Né? Vamos começar lá atrás, na criação da humanidade. Tá? Aliás, eu vou começar um pouquinho mais para cima. Quando o divino resolve criar a humanidade. Tá? Ok, então, numa certa porção, numa certa parte do Zohar, né, uma porção chamada Balak, né, que tem a narrativa acerca de Bilam, o mago de um olho só, é discutido acerca dos Nefilim. Os Nefilim, que hoje praticamente todo mundo sabe que se refere aos seres dos céus que aqui caíram, né, foram expulsos dos céus, né, e caíram aqui na Terra, né, aqui no nosso 7º mundo. Esse é o 7º mundo. Apesar dele estar na posição, né, orbital do 3º planeta a partir do Sol, né, o nosso mundo é o 7º, né, que é chamada Jerusalém, também pelo código de Israel e também, né, pela expressão, né, terra prometida. Ok. Então, na porção Balak do Zohar, né, nos é dito, né, revelado, informado o seguinte, que o Criador então resolveu criar Adão. Lembrando que Adão vem do hebraico Adam, né, Aleph, né, Dalet, Mem, Sofit, e Adam significa humanidade, porque em Adão, né, em Adão estavam todas as centelhas de almas que iriam povoar o mundo. Já estavam em Adão. Ok. Então o Criador resolveu criar Adão, né? Então ele chamou os seus filhos que ele havia criado antes, os seres, as criaturas que emergiram antes da criação da humanidade. E se você for explorar os textos do Tanar, os textos da Torá hebraica, né, do Tanar hebreu, por exemplo, se você for ler o livro de Jó,
e tirar da sua mente que o livro de Jó é a história de um cara que sofreu pra caramba, né? Mas começar a procurar determinados códigos e sabedoria, você vai descobrir muitos segredos no livro de Jó, tá? Marquem aí, por exemplo, me perguntem daqui a pouco sobre o Leviatã, que é mencionado no livro de Jó. Beleza? Perguntem pra mim daqui a pouco, mais tarde. Tá. Então, Jó, capítulo 9, acho que verso 9 também, ou verso 13, me falha a memória, né? Fala sobre 3 específicas constelações, né? Que é Órion, que é a Ursa, as Pleiades e Órion. São mencionadas no livro de Jó, não apenas uma vez, no capítulo 9, né? E também no capítulo 38, quando, né, o divino informa Jó através de uma pergunta, né, dizendo: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E enquanto eu fazia isso, quando eu estava criando, todos os filhos de Deus, né, entoavam canções enquanto eu estava criando. E aí Deus, vamos usar aqui, né? Deus, que na verdade esse título não existe na Bíblia, é apenas uma tradução de um nome divino, mas na verdade nomes não se traduzem. Mas o homem fez isso para dar a ilusão para a humanidade de que eles podem compreender o Criador. Então chama Deus. Mas na verdade eu digo que Deus é na verdade apenas um apelido que a humanidade deu ao próprio ego, né? Por isso se fez tanta bobice, vamos usar essa palavra aqui, né? Em nome de Deus. Ok. Então o Criador, né, pergunta para Jó: você pode soltar, né, as correntes das Pleiades? O que é isso? O campo gravitacional que une, né, esta constelação? Ou pode devolver, né, a Ursa os seus filhos? Como é que é? Ou pode devolver a Ursa os seus filhos? Não tem nenhuma Bíblia aqui para poder ler isso, mas, né? O que é isso? Eu já até falei sobre isso antes, mas é bom sempre falar, né, num assunto um pouquinho mais, né? Ok. Qual o mistério disso, né? Pode devolver a Ursa aos seus filhos? Então, o Talmud, 2000 anos no passado, não é uma coisa nova. Nas páginas do Talmud nós encontramos, né, a decifração desse mistério. O que é isso? Pode devolver a Ursa às suas filhas, os seus filhos? Né? Então o Talmud diz que quando o dilúvio aconteceu, e o Mabul, o dilúvio não foi uma coisa terrestre, foi uma coisa universal. Ele teve início a partir das Pleiades. Isso está escrito no Talmud. Tá? Que o dilúvio teve início a partir das Pleiades, quando o Criador removeu das Pleiades 2 estrelas. Deu início, você entende por remover, né? Destruir. Quando o Criador removeu 2 estrelas das Pleiades, teve início o dilúvio. Ou seja, a explosão dessas estrelas deve ter provocado, né, um nexo temporal, né, uma onda estelar, galáctica talvez, gigantesca, né, que varreu o universo. Né? Essa onda deve ter atingido, por exemplo, a nuvem de Oort, né, e movimentado, né, todos os cometas que dormiam
na nuvem de Oort, lançando-os para dentro do sistema solar interior e bombardeando todos os mundos do sistema solar. Então, o Talmud diz que para encerrar o dilúvio, Deus tomou 2 estrelas da Ursa e colocou nas Pleiades. Por isso, na escritura, na conversa com Jó, Deus então desafia e diz assim: você pode devolver os filhos à Ursa? Ok. Então, vamos lá. Muito bem, então, o Criador resolveu criar a humanidade, né? Então ele chamou os seus filhos, que emergiram no início do universo, né, em mundos, lá no começo, né, da formação do universo, e os comunicou dizendo: eu vou criar a humanidade. Como a Torá era o código dos seres dos céus, não pertencia à humanidade, era o código dos seres dos céus. Os seres dos céus citaram para o Criador a Torá, dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? Então o Zohar diz que o Criador, desgostoso com a oposição dos seres dos céus, estendeu o dedo e os desintegrou. Isso está no Zohar Sagrado. Ok. Então ele chamou um segundo grupo dos seres dos céus, entre os quais estavam 2 líderes chamados Uzá e Azael. Uzá e Azael, né? E os comunicou acerca da sua intenção de criar a humanidade, né? E eles também se opuseram. Parece que eles viram, né, os seus amigos serem desintegrados, mas não aprenderam nada. E eles também se opuseram dizendo o seguinte: mas tu sabes que ele vai pecar diante de ti. Mas dessa vez o Criador foi mais longânimo. E ele então disse, em vez de desintegrá-los, fez-lhes uma pergunta, um desafio. Ok, se fossem vocês lá, vocês conseguiriam resistir à má inclinação? Ao Yetzer Hará? Eles, né? E então diz o Zohar que o Criador os derrubou e eles caíram aqui. E imediatamente eles começaram a perseguir as filhas de Adão e se casar com elas. Esses 2, né, Uzá e Azael, são aqueles que na mitologia da Mesopotâmia, e de acordo com o Dr. Zecharia Sitchin, no livro O 12º Planeta, são chamados Enki e Enlil, ou os Anunnaki. Claro, vai ter gente que vai querer tacar milho e tomate em mim. Não, isso está errado. Ok, as pessoas têm o direito de discordarem. Muito bem. Mas também têm o direito, né, de ao discordarem, fornecerem outras evidências que, né, torne robusto os seus argumentos. Tá. Então, voltando. Então o Criador criou a humanidade, Adão, né? Só que antes da criação de Adão neste mundo, já havia tido aqui uma civilização de um mundo, de uma criação anterior que fora destruída. E essa criação havia atingido um alto grau de tecnologia. E desta civilização que existiu aqui, antes de que Adão fosse trazido para cá, porque ele foi criado em Marte, né? E essa é a razão de porque nós queremos Marte de volta, ok? Porque fomos criados de Marte, eu vou explicar isso um pouquinho melhor aqui, né? Sobrou deste mundo apenas um habitante, um ser
né, chamado na Torá Nahash, que ganhou depois, a Nahash, né, a tradução ou significado de serpente. Mas a Nahash, né, era um ser muito inteligente que emergiu do princípio feminino do universo e que era muito semelhante não, mas se nós pudéssemos talvez compará-la, a Nahash, com alguma coisa que existe nesse mundo aqui, a sua aparência era algo como um camelo, mas que tinha asas, inclusive, né? Asas, e era muito, 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 muito belo e muito astuto, muito sagaz, porque Nahash, né? As letras hebraicas da palavra Nahash, Nun, Het e Shin, somam a numerologia de 358, que é a mesma numerologia da palavra Messias. Então, essa Nahash, esse ser, era o Messias do mundo dele, do mundo dela, ok? Que houvera então sido destruído. E foi a Nahash quem iniciou, né, a humanidade na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, no mundo da dualidade. Tá. Então, ok. Então Adão foi criado em Marte e foi trazido para o paraíso, para o Jardim do Éden, que era o nosso mundo, chamado Jardim do Éden terrestre. Só que esse Éden era um dos intramundos. De acordo com a literatura do Zohar, né, e de outros livros sagrados, todos em hebraico e aramaico, o Éden, no interior da Terra, é o sétimo mundo, quase próximo ao centro do planeta, né, na qual há um Sol, que nós chamamos de núcleo. Mas o Zohar, ele é tão profundo na sua narrativa que ele diz o seguinte, que todos estes intramundos possuem sóis e constelações. Não dá pra gente compreender. Não. Tá? Eu sei que você está pensando isso. Isso é incompreensível. Inadmissível do ponto de vista da ciência. Astronomia, geologia e tudo mais, né? Ok? Ó, o Clésio aí, grande Clésio, Clésio que fez o vídeo lá, o nosso vídeo com a nossa experiência de ter visto, né, o OVNI Serpa, nós chamamos de, né, a experiência Serpa, né? Que aparentemente, né, até agora, o que nós vimos e analisamos não se parece com o rastro de condensação. Ok. Clésio, bem-vindo. Beleza, então, né, isso, ok. Então, diz o seguinte, que quando Deus criou a humanidade, Ele colocou na humanidade a sabedoria dos seres dos céus e da terra, as coisas do passado, presente e futuro, e os mistérios todos da criação, inclusive antes da criação do universo. Está escrito no Zohar que Deus colocou isso dentro da humanidade. Onde? Então, quando Adão estava no Éden, foi enviado um ser, né, dos seres dos céus para ser o professor de Adão no Jardim do Éden. Né? Este professor chamado Raziel. Raziel Malach, né? Vou traduzir para anjo, mas Malach não é anjo, tá? Anjo, já falei, vem do latim, né? Angelus. Malach é aquele que foi enviado para cumprir uma missão. Da palavra lar, que significa aqueles que podem se mover para frente e para trás, dimensionalmente falando. Então, foi enviado
para Adão, né, este professor, Raziel. Raziel é um construto de Ras, Sheli, El. Ou seja, o El é o meu mistério. Ras, mistério. Sheli, meu, minha, né? Pronome de posse, né? El, e El não traduz, tá? Muita gente traduz El para Deus, né? Para poder dar, né, a ilusão para o ser humano de que ele sabe com quem está falando, né? Então, Ras, Sheli, El, quase, ó, quase que eu caí na armadilha. O El é o meu mistério, né? E este professor deu a Adão um livro tão poderoso que ele brilhava como uma pérola. E na verdade, ele era uma pérola. Tá? Com alma. Com o qual Adão conversava, inclusive. E eu vou pra frente falar sobre isso, né? E no meio deste livro, o Zohar informa que haviam 72 ramos com 660 mistérios, escrito com, acho que 1500 glifim. Glifim, da palavra também hieróglifo, tá? Mas não hieróglifos egípcios, né? Ok. E quando Adão estava estudando este livro, um outro ser dos céus, muito poderoso, tão grande, gigantesco quanto uma constelação, disse para Adão, pernilongos, disse para Adão, né? Não dê aos seres dos céus o conhecimento do que está no livro. Esse ser que aconselhou Adão, né, é chamado Adraniel. Adraniel, com H. Ok. Então, Adão foi iniciado na sabedoria superior, né, por um ser dos seres dos céus chamado, né, Raziel. Deixa eu fechar a porta aqui, que está entrando pernilongos. Ok. Né? Então, a pergunta aqui, né? A espiritualidade, presta atenção, não religião. Há uma diferença. Há muitas diferenças. A espiritualidade da humanidade pertence a ela, foi despertada e desenvolvida por ela, ou a espiritualidade da humanidade é uma herança dos seres dos céus? Dica, né? Vou dar uma dica aqui. Falamos sobre Jó, né? E citamos que o Criador revelou a Jó que enquanto ele estava criando o universo, a Terra, mais especificamente, todos os filhos de Deus estavam entoando canções de louvor ao Criador. Então vamos perguntar de novo. A espiritualidade da humanidade é uma herança nossa ou uma herança dos seres dos céus? Perguntas intrigantes sempre levam a respostas também intrigantes. Por muitas e na maioria das vezes surpreendentes. Quem não pergunta nunca encontra nada. Muito bem. Ok. Então, diz que depois que Adão cometeu o seu erro, ele foi deportado do Jardim do Éden, no interior da terra, né? E quando isso aconteceu, o livro de Raziel, chamado Sipra Raziel Amalach, e nós não estamos falando de
fragmentos, né, deste livro que sobreviveram durante milênios, né, que chegaram até nós hoje. Nós estamos falando de um código muito mais profundo. E eu já revelei sobre isso inúmeras vezes, né? Tem vídeo até lá no canal do YouTube sobre isso, né? Então diz que o livro voou dele. E ele entrou em qual rio? Deixa eu me lembrar aqui. No Gihon, no Pishon, no Perate ou no Eufrates? Ele entrou em um dos 4 rios cuja a nascente é o Éden, né? Isso aqui é muito mais profundo do que você possa imaginar. E ficou lá até que a pele dele começasse a descolar do corpo. E nesse ponto ele já estava vestido com pele humana. Ele já havia perdido a sua vestimenta de luz, a qual ele tinha quando foi criado, né? Até que, pelo arrependimento dele, o livro foi devolvido a ele. Este livro, então, foi passando de geração em geração até chegar a um dos descendentes de Adão, que foi aquele que compreendeu o livro na sua totalidade e alcançou toda a sabedoria que estava no livro. Sabe quem foi? Vocês têm ideia, não? De quem tenha sido? Alguém tem uma ideia? Ele mesmo, Enoque, que depois foi transformado num dos seres dos céus, né? Em Metatron. Ok? Muito bem. Então, tem muitos assuntos aqui hiper interessantes que nós podemos discorrer na nossa caminhada aqui, né? Enoque viria a ser o rei da Atlântida. Atlântida, né, na Torá é chamada Miqueden. Miqueden, que é um termo, um nome que significa a partir do oculto não revelado. Então, durante 243 anos, isso está relatado no Sefer HaYashar, o livro dos justos, que é citado, acho que no livro de Juízes e em Samuel, né? Então é um livro kasher, não é um apócrifo apenas, né? O livro dos justos, o Sefer HaYashar, diz que Enoque reinou sobre a Atlântida durante 243 anos. Que depois então ele foi abduzido numa carruagem, né, celeste, e foi transformado num dos seres dos céus, os ossos são como brasas vivas, os olhos como estrelas, como sóis, e assim por diante. É uma descrição, os cabelos dele brilham como se fossem os cabelos da galáxia, como se fossem, né, a espiral. É uma coisa, assim, a descrição dele no Midrash é uma coisa impressionante, né? Ok. Muito bem, né? E é nessa época, então, e evidentemente, né, nós não podemos temporizar isto, né? Temporizar isto, por quê? Porque devido às primeiras almas serem muito grandes, o tempo também era maior. À medida que as almas foram se fragmentando e o tempo de vida foi diminuindo, o tempo também foi diminuindo, né? Então, o que lá no princípio do Éden, né, era um tempo gigantesco, né, para nós hoje, né, também foi diminuindo à medida que as almas foram sendo fragmentadas, né? Ok. Por isso que nós temos problemas com datação, né, de coisas antigas que são descobertas. Porque nós estamos tentando datar isto
de acordo com a nossa compreensão do que o tempo é hoje. Então isso sempre vai ser errado. A datação, seja ela por carbono ou por qualquer outro método, né? Sempre, nunca vai ser exata, nunca. Então, é nesta época em que a Atlântida foi edificada, né, com o auxílio dos seres dos céus e com o auxílio dos seres intramundo. E há evidências disso, porque mais para frente, muito mais para frente, quando o rei Salomão então resolve edificar o templo em Jerusalém, o Zohar diz que não se ouviu o som de ferramentas na edificação do templo, porque Salomão foi ajudado pelos seres dos céus e pelos seres intramundo. Pedras que levitavam, né, e que eram cortadas milagrosamente, por exemplo, né, com o auxílio de um certo inseto, vamos chamar assim, né, de um certo serzinho chamado Shamir. E o Shamir, né, era guardado pelo rei Salomão numa caixinha de chumbo, porque qualquer outro recipiente na qual ele fosse colocado era desmaterializado, e somente o chumbo podia conter o Shamir, que era usado para cortar as pedras com a qual o templo foi edificado. E o Shamir, de acordo com o Midrash, foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação, e mais tarde foi dado a Moisés, né, para que ele pudesse construir as coisas no deserto. Ou seja, esta ferramenta, né, da qual o rei Salomão se utilizou para construir o templo, né, era uma criação dos seres dos céus. Então podemos dizer assim, né, que era uma ferramenta alienígena, vai. Ok? Então, há um... Eu vou usar a palavra aqui. Alguém me ajuda? Quando você tem algo antigo, é um precedente, né? Há um posterior aqui de como a Atlântida e as pirâmides foram edificadas com auxílio dos seres dos céus, porque Salomão fez o mesmo depois. E não só em Jerusalém, mas no mundo todo. Há templos cujos cortes demonstram ter sido usado algum tipo de ferramenta laser. O Shamir. Boa noite, Ana. Boa noite, Laila, Wesley. Entende, pessoal? E, evidentemente, já na Atlântida havia espiritualidade. E os seres dos céus também, né, entoavam canções ao Criador, né, junto com os seres intramundo, né, aqui na Atlântida. Tá? O Talmud Bavili, o Talmud da Babilônia, 2000 anos atrás, no tratado Rosh Hashanah, tem uma pergunta muito intrigante. Uma pergunta muito intrigante. A pergunta é: o que Deus faz à noite? Deus. O que o Criador faz à noite? Vocês têm uma ideia, não? O que o Criador faz à noite? No próprio tratado do Talmud, nós encontramos a resposta. E a resposta, eu vou aqui só até encurtá-la, não é verdade? Diz que ele monta um querubim e cavalga por 18.000 mundos habitados para ouvir os louvores das Hayot, ou das criaturas celestiais.
Então, se você achava que só no nosso mundo tinha espiritualidade, você acabou de descobrir que não. E você sabe, 18 mil mundos é um número que foi citado por Erich von Däniken no seu livro, né, Chariot of Gods, As Carruagens dos Deuses, que aqui foi chamado de Eram os Deuses Astronautas? Lembra que isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Então, 2000 anos antes, os mestres já sabiam que na nossa galáxia há cerca de 18 mil sóis com sistemas planetários inteiros habitados por outros seres. E que possuem espiritualidade. Né? Já a religião foi criada por uma outra criatura. Por um dos seres dos céus que caiu, né? Porque não aceitou a criação do homem, da humanidade, e intentou destruí-la. E ele veio aqui, confundiu as coisas e criou a religião. Tá? O Zohar explica isso. Né? Por exemplo, falando de Edom. Edom era um nome de Esav, ou Esaú, irmão de Jacó. Né? Edom quer dizer vermelho. E o Zohar diz que o anjo da guarda, vou usar esse nome, né? O anjo da guarda de Edom, né, de Esaú, era aquele cara que hoje é chamado de o Satã. Eu não vou falar o nome dele aqui, certo? Tá? Esse era o anjo da guarda de Edom. Edom, mais tarde, se torna Roma. E de Roma vem a religião que é predominante no mundo até hoje. Essa é uma pergunta intrigante, Ana. Sim, há evidências disso. Entendeu, gente? Eu vim aqui só para dar uma sensação disso para vocês. Só uma sensação. Porque o assunto delongaria, né? Assim, horas e horas de conversa. Para nós expormos todas as sensações e evidências que descobrimos nesse processo de investigação. De 17 anos. Já agora, né? Eu estudo o Zohar nessa vida aqui, nessa vida. Sem contar nas outras, ok? Há 17 anos. Né? Evidências deste mundo antigo, tecnológico que foi destruído, são encontrados em muitos livros antigos pela humanidade, como por exemplo o Mahabharata, hindu, né? O Bhagavad Gita. Lembra? Vou falar uma coisa aqui assustadora para vocês. Como é que será que Robert Oppenheimer, chefe do projeto Manhattan, né, se inspirou para a criação da bomba atômica? Como será que foi que Robert Oppenheimer, chefe do projeto Manhattan, se inspirou para a criação da bomba atômica? Ele mesmo responde isso intrigantemente numa entrevista na qual ele cita o Bhagavad Gita. E tanto o Mahabharata como o Bhagavad Gita falam da guerra com os seres dos céus que detonaram armas atômicas no nosso mundo. Isso no mundo anterior. Há evidências em assinaturas de radiação, né? E também evidências vítreas, né? De areia transformada em vidro
em alguns lugares, se não me engano, acho que na Índia mesmo, né? Não tenho certeza. Posso estar falando de polícia aqui. Então, tecnologia e espiritualidade vieram a nós através dos seres dos céus. Tá? Se tudo correr bem, né? E no programa Enigmas, dia 19 de julho, se tudo correr bem, nós vamos falar mais sobre isso, né? E falar um pouquinho mais sobre aonde o anjo Raziel escondeu a sabedoria. Para terminar, cerca de 2000 anos depois da Atlântida, mais ou menos, não sei, não, tem muito mais. Desculpa. Tolice minha tentar temporizar alguma coisa. Tem uma narrativa no Zohar sobre um dos mestres que ele não gostava muito de estudar essa parte da sabedoria. Certa vez ele foi fazer uma viagem e, por intervenção divina, o barco naufragou. Todos morreram menos ele. E, por outra intervenção divina, ele foi levado para uma cidade no fundo do mar. Isso está no Zohar. E ele não morreu afogado, né? Então ele foi transportado por alguma máquina da Atlântida até a cidade de Atlântida no fundo do mar. E lá ele viu seres de tamanho diminuto e eles estavam louvando o Criador numa língua que ele não conseguiu compreender. Isso está no Zohar há 2000 anos. Depois ele foi devolvido, né? E todas as vezes que os mestres estavam estudando o Zohar, né? Ele chorava. E perguntavam para ele, por que você está chorando? Ele dizia, porque antes eu não acreditava nessas coisas, até que eu vi com os meus próprios olhos. Zé Fini, passa a régua, né? E vamos, né, fazer uma outra coisa. Um outro dia eu volto com mais sabedoria pra gente. Né? Compartilhem o vídeo, discutam, conversem, né? Tá bom, gente? Então, Hazá e Laá, né? E até um outro dia com mais um pouco de sabedoria para nós. Até mais.